Lembrando algo bem importante. Esse vídeo não será um resumo completo da creepypasta. Eu vou resumir, em poucas palavras, os principais fatos e relatos dessa creepypasta. E não contarei com tantos detalhes. Ou seja, a creepypasta na realidade é bem maior. Para quem quiser, seja antes ou depois de assistir o vídeo, ler essa creepypasta. Pois ela é uma das várias creepypastas que merecem muito mais atenção. O link dela estará na descrição. Entre os anos de 2005 até 2014, houveram muitos relatos de constantes eventos estranhos, bizarros e até um pouco assustadores, acontecendo em vários videogames e com inúmeras pessoas. E o pilar de todos eles era ela, a princesa. A princesa era uma estranha entidade. Ela parecia uma mulher, de cabelos longos vermelhos. Um vestido bem longo, apenas com um polígono em seu rosto, representando seu nariz, sem qualquer textura. Ou seja, ela era praticamente um modelo 3D, sem qualquer detalhe. E quase sempre quando ela era encontrada, ela estava na posição de T, que para quem não sabe, é a posição que os modelos 3D ficam quando ainda estão se desenvolvendo. E em todos os relatos, ela sempre conseguia de alguma maneira modificar o jogo em níveis absurdos. Seja controlando os personagens, seja travando o jogo, seja fazendo os personagens parecerem mais cansados. Parecia que ela não tinha qualquer limitante. Dentre eles temos o relato do contador da creepypasta, que a encontrou no jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time. Outro relatou encontrar ela no jogo Pokémon Blue. Sim, um jogo de muitos anos antes do jogo anterior. Outro já relatou encontrar ela em um jogo do primeiro Xbox, um videogame que era de muitos anos depois dos outros dois. Foram tantos relatos que um grupo específico de pessoas resolveu criar uma página na internet com o objetivo de relatar e tentar entender aquela maldita entidade. E assim se criou a Sociedade da Princesa. Um grupo de pessoas simples, que apesar de não estarem tão preparados para esse tipo de coisa, faziam o máximo possível para ajudar a todos e entender aquilo. O problema era que todos, pelo menos até lá, eram relatos até que leves. Apesar de serem assustadores, nada muito ruim havia acontecido. Mas isso foi porque todos eles tinham feito uma coisa. Eles haviam desligado o videogame quando perceberam que havia algo errado. Porém, tudo estava prestes a piorar. Pois primeiro, dois membros da sociedade resolveram tentar enfrentar, ou talvez se comunicar com a princesa. Eles eram chamados Brian e Adam. E eles realmente conseguiram se encontrar com ela. E sim, eles aparentemente lutaram com a princesa. O problema é que Brian tentou desligar o videogame enquanto Adam lutava. Porém Adam o ameaçou e o fez ir embora. Então Brian, com medo tanto do jogo quanto de seu amigo, que parecia fissurado por aquela luta, fugiu. E no dia seguinte ele descobriu que seu amigo estava morto. Algo havia espancado Adam até a morte. Seus ossos estavam fraturados e alguns quebrados. Havia hematomas em todo o seu corpo. E pior, a parte que havia menos dano era a sua cabeça, provando que quem quisesse ter feito aquilo queria que ele não desmaiasse no processo e sentisse muita dor. E foi aqui que a página inteira foi mudada, pois agora eles sabiam que havia vidas em risco. O segundo caso foi quase pior, pois uma irmã relatou que sua irmã, após ganhar o jogo Banjo-Kazooie, viu a irmã, aos poucos, desenhar muito a princesa. Aparentava falar com ela. Afirmava que ela era real. Ficava mais agressiva. E parecia ter uma certa devoção a ela. Como se a princesa dependesse daquilo. Após alguns medicamentos, a garota parecia normal. Porém depois sua irmã a encontrou morta da mesma forma que Adam, enquanto jogava aquele jogo. Porém, é aí que entra Daniel. Um homem que trabalhou 40 anos da sua vida para impedir aquela entidade, pois ele já conhecia há bastante tempo. Ele relatou que durante os anos 90,
havia trabalhado em um jogo chamado O Herói e a Princesa, onde Sr. Carver, um de seus principais idealizadores, teve a ideia de a princesa ser uma personagem com uma gigantesca inteligência artificial. Ela não seria controlada pelo jogador, mas responderia a muitas coisas que ele fizesse, de diversas maneiras, similar a alguns jogos mais atuais. E o Sr. Carver amava aquela personagem. Ele sempre a desenhava, e tinha um carinho muito forte por ela. O problema é que a ideia era ambiciosa demais para a época. Então essa ideia teve de ser descartada. Porém, por conta disso, Sr. Carver entrou em uma depressão profunda. Ele constantemente faltava. Desenhava mais e mais a princesa, cada vez mais do jeito que a conhecemos. E parecia até mesmo falar com ela. E um dia, ele teve um colapso. E exigiu que a princesa fosse adicionada. Porém, por conta disso ele teve de ser dispensado. O problema é que no dia seguinte ele foi encontrado morto, junto de todos os desenhos dela. Ele havia se suicidado, com um barbeador. Apesar de tal situação, o jogo continua a ser desenvolvido. O problema é que, como vocês devem ter imaginado, a princesa estava lá. Várias tentativas de correção foram testadas. Eles até mesmo tiraram todo o seu código do jogo. Mas nada funcionou, sendo inclusive Daniel um dos que mais se encontrava com ela. Depois de tanto esforço, e o fato de uma das trabalhadoras terem também sofrido de um colapso e ter se demitido, o jogo teve de ser cancelado. Porém, após isso, como eu disse, Daniel trabalhou anos na sua vida para tentar impedir a princesa. Ele simplesmente não se importava se morreria no processo. Ele só queria que aquela maldita entidade morresse. Então, ele aparentemente havia conseguido aprender, pois ele, quando encontrou com ela, desligou a TV. Porém não desligou o videogame. E ele acreditava que ela só poderia entrar em um jogo de cada vez, e que agora não poderia sair, pois o videogame ainda estava ligado, e como a TV estava desligada, ela não poderia fazer nada contra ele. E aparentemente ela estava tentando sair, tentando queimar o videogame. Então nem que Daniel morresse no processo. Ele transmitiu a todos da sociedade, ele finalmente a confrontando. Porém, esse foi o seu pior erro. Pois na transmissão, no momento que ele havia finalmente se encontrado cara a cara com ela, a transmissão foi interrompida. E agora a princesa havia controlado toda a página e toda a transmissão. Sim, a princesa agora estava no controle de tudo. Porém, ninguém sabia como. Eles só achavam que ela poderia entrar em jogos. Como ela entrou na transmissão. Como ela entrou na página. Muito provavelmente tentando apagar qualquer evidência que realmente algo de terrível havia acontecido. E bem, só depois de bastante pesquisa, eles finalmente entenderam. E descobriram que sem querer havia dado tudo o que a princesa queria desde o início. E que tudo o que eles acreditavam era mentira. E a princesa havia ganhado. Primeiro, Daniel estava errado desde o início. A princesa estava brincando com ele, e fez ele fazer aquela transmissão. Ela nunca estava presa. Ela nunca se limitou a apenas um jogo. E todas as teorias do que era uma princesa estavam erradas. Ela não era um fantasma. Não era um vírus. Não era um bug. Ela era o que chamamos de ficção viva. Talvez seja meio difícil de explicar. Mas ela é um ser que fica vivo por acreditarem nela. É isso que lhe alimenta e dá força para viver. Toda a imagem, toda a memória, todo o desenho, tudo que estiver a respeito de sua imagem, a torna viva. Ela desde o início continuava viva. Pois, todos daquela sociedade se lembravam da sua imagem. E pior, haviam espalhado suas imagens por toda a página. E tudo computadorizado, que ainda tem a sua imagem, ela pode não só ver através dela. Ou seja, desde o início, ela viu o blog desde o seu início. Como também modificá-lo completamente.
Assim como ela fez na transmissão, pois ela também tinha sua imagem. Inclusive, esse é o motivo da creepypasta não ter mais qualquer imagem da sua presença. Pois os donos, quando descobriram isso, retiraram tudo, pois sabiam que isso que a mantinha viva. Ela estava usando Daniel e a sociedade desde o início. A princesa é um personagem que ainda é envolta de muitos mistérios. Não sabemos sua origem. Não sabemos o que realmente ela talvez faça com suas vítimas. Não sabemos como ela escolhe. E não sabemos quais são seus reais e verdadeiros objetivos. Tanto que suas habilidades de corromper e modificar o jogo em níveis absurdos, conseguir controlar outros personagens e o próprio personagem do jogador, conseguir criar coisas completamente novas, poder invadir os sonhos e a mente das pessoas, muito provavelmente conseguindo fazer suas vítimas se suicidarem, conseguir se multiplicar, conseguir levitar, conseguir empurrar os jogadores de uma maneira muito forte, conseguir retirar a vida dos personagens do jogo, assim como um Red Dead, conseguir fingir que está sofrendo dano, pode estar em qualquer lugar, ver e modificar qualquer lugar que tenha uma imagem sua, seja desenho, memória, foto, ou até esse vídeo, seja ao mesmo tempo ou não. São só algumas de suas habilidades que conhecemos. Talvez ela tenha muito mais. Por isso, quando caso se encontrar com ela, pois sim, agora que você viu esse vídeo, você, sim, está sujeito a encontrar ela. Siga as 11 regras estipuladas pela própria sociedade. 11ª. Se ela tentar se comunicar com você, tente manter uma conversa cuidadosa, e tenha muito cuidado. E peça dicas à própria sociedade. Talvez você possa desvendar mais sobre ela. 10ª. Não tente lutar contra ela. Nem sabemos ao menos se ela ataca fisicamente. Apenas não tente lutar contra ela. Nem sabemos como ela mata. 9ª. Não a provoque, apesar de não sabermos se ela vai te matar, já que até hoje não sabemos os motivos de ela matar. Você a provocar pode deixar as chances de você morrer maiores. 8ª. Enquanto ela estiver no jogo, ela vai conseguir te ver e ouvir, por isso tente ser cuidadoso ao falar com ela. 7ª. A princesa nem sempre aparece diretamente no jogo. As indicações que ela está lá são tempos de carregamento aumentados, distorções de música e som, falhas gráficas, remoção de texto, e entre outras. 6ª. Se você estiver sozinho, ou não, ela poderá aparecer de qualquer jeito. 5ª. Ela evita jogos online. Porém, apesar de evitar isso, não é certeza que ela não vai aparecer. 4ª. Ela parece preferir os jogos de Nintendo 64 e PlayStation 1, principalmente o jogo The Legends of Zelda, Ocarina of Time. 3ª. Se você tentar achá-la, ela muito provavelmente vai aparecer. Quanto mais você pensa nela, mais ela tem chances de aparecer. 2ª. Ela pode aparecer em jogo desde o Atari até um PlayStation 5. Ela não possui qualquer limitante. E a primeira, e mais importante de todas: se ver ela, desligue imediatamente o videogame. Ela não terá poder em você se você desligar. Mas cuidado, em alguns casos é melhor você desligar a energia toda do videogame. Bem, muitos talvez estejam se perguntando se o seu maior poder é passado quando mais passam sua imagem. Esse vídeo não só a deixará mais forte. Olha pessoal, mesmo que talvez ela fosse bem esquecida, ela iria reaparecer em um videogame de um jeito ou de outro. Alguém veria ela e falaria em algum lugar que faria a mesma coisa. Ou seja, independente desse vídeo ou não, ela jamais deixará de existir. Eu só fiz esse vídeo como um aviso para todos vocês. Então, se caso verem ela, apenas esqueçam ela. Guardem ela na mais profunda de suas memórias, e não conte a mais ninguém que você a viu. Apenas esqueça dela.
E o principal, se caso ver ela no jogo, desligue o videogame.